Então hoje a lição de nós hoje, o tema de nossa lição hoje é Deus nunca abandona o seu povo. Amém. Deus nunca quer te abandonar, irmãos. Por mais que você esteja num momento triste, não só, às vezes não te vive no meio muito legal, mas não te sente não sozinho. Mas Deus está abandonando. Cima, eu lembro uma pequena história, acho que era uma tozinha que contava bem, que se não te lembra. Que está falando assim um dia junto com o Cipai, que foi Cipai para explicar o amor que é o amor de Deus. Cipai cabe e falou: olha, o amor de Deus é o amor daquele avião que você está olhando na altura. Eu falei: papá, olha, o amor de Deus não tem pequenote, sim. Está, eu vejo esse filho lá no aeroporto, antes o filho vai olhar aquele, um avião grande. Ah, papai, afinal o avião é grande. Daí acaba que falou: amor de Deus é moda aquele avião. Horas que não nos elogia dele, estou dizendo pequenote. Horas que não se aperta dele, estou dizendo tamanho, grande. Então, horas que nunca se odia algo de Deus, horas que não se sente incômodo, que não se sente Deus afastado. Na realidade, é que Deus se afastado. Deus para mim continua o mesmo Deus de sempre. Ele continua a estar no mesmo lugar, nunca que muda. Só que nós o que é bom não afasta. E Senhor, repara tudo que nos está afastado. Qualquer coisa que nos faz sempre também desculpa. Não, isso para morrer meu mano, etc, etc. Mas dia que não torna reconcílio com Deus, Deus é me cansar duro, creio. Horas que no parque, no meio não fica completamente estranho. Demos uma história também que está falando. Um dia, um senhor se andava lá na praia do mar, estava dois pegas de passo, ou seja, estava dois ali também. Então parece que ele passa que está comprova uma dois ali. Está bem, quando ele para e vira atrás e olha, só um pé, quer dizer que um alien já desaparece. Está, e fica estranho. Deus me abandona na caminhada. Está depois de tanta angústia, eu ouvi aquela voz lá no fundo da flor. Nunca abandonou. Aquele momento que boja, só pegas, só aquele passo de uma pessoa. Aquele momento que me tinha com o boa na colo da Ou seja, horas que nos sentimos Deus que está junto conosco. Aquele momento que Deus tem ido na colo, está treinando, está preparando. Ok? Cima está falando sempre. Treinamento no futebol é mais complicado que um dia de competição. Para uma competição seja simples, fácil, primeiro tem que estar passando por um momento de treino que é complicado. Ok? Então Deus nunca te abandona esse povo. Versículo memória que não tem, está na Êxodo 3:7, que está falando: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Vou ler de novo. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Texto de nossa lição completa hoje está na Êxodo 3, de 1, 4 e também 18. De 1, de 4 e também lá no versículo 18. E também aquele mesmo texto está na Atos 7, de 17 a 37. Quem quer marcar para valer na casa, pode marcar. Texto de lição de hoje, Êxodo 3, 1, 4 e também versículo 18. E também no Novo Testamento, na Atos de 7 a 37. Agora aquele versículo que não fica com ele é Êxodo 3, 7, que está falando: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Que tem sofrimento que não está passa, que Deus conche. Só que tem sofrimento que nós não está passa, que às vezes não está falando. Deus fica na lágrima, está aguentando só. Tinha vezes isso que não está fica, não está estando. Tinha angústia, tinha raiva, tinha rancor, não está fica no nosso canto, não está falando, Deus fica no canto. Nunca está busca a mão de Deus, não está achando não, mas Deus tem que bem, bem, obrigado, está perto dele. E Deus não sabe. Esperando que livre arbítrio. Então nós não temos que estar procura Deus quando nós não estamos cheios de angustiado para Deus poder fazer esse trabalho. Então assim, quando a criança está crescendo, nunca é que sabe qual que é o propósito que Deus planeja para ele. Toda criança, horas que está crescendo,
Nenhum. Quer saber qualquer plano, qualquer propósito que Deus tem para ele. É por isso que eu vejo no todo o testemunho. Uma criança, alguém que já cresce da frente. A mim nasce na família pobre, etc, etc. Mas hoje está ali. Antes é que sabia qualquer propósito que Deus tinha para ele. Sobre o propósito, na realidade, canto horas que não está naquele lugar, horas que já não chega naquele propósito. Então, assim, eu falo, mas tem uma criança que nasce que sabe qualquer propósito que Deus tem para ele. O mesmo acontece com Moisés. Embora Moisés já estava crescido, é que sabia qualquer propósito que Deus tinha para ele no futuro. Moisés cresce e deixa Egito e palácio de Faraó para viver na Madian. Chega um dia que Moisés estava no campo, observa os rebanhos de ovelhas, quando eu olho a sarça em chama. Sarça, por que você sabe sarça é uma árvore? Que horas que não vai de essa imagem, é estar uma aparente com que esse pinheiro que está pequenote, que está rama assim. É estar uma aparente com ele. Moisés, naquele momento que está reparado ali, acaba com a sarça e pega lume. Só que aquele fogo que estava na sarça, que está consumindo. Mas imagina, lume está naquele tecido ali, agora lume está naquele tecido que está quebra. Não está fica tão impressionado, ou não está sendo de acordo, não é certo? Porque não está ficando naquele momento. Para morrer um algo estranho, um algo que nunca acostumou. Então Moisés acaba com a presença que ele usa naquele momento. Olha a sarça te pega lume, mas aquele lume que te consome, aquela sarça. Então Moisés, naquele momento, ele fica com medo. Mas, curiosidade, fazê-la por cima para olhar mais de perto. E quando ele aproxima para olhar aquela sarça, eu ouvi aquela voz falando: Moisés fica com medo de olhar para Deus. Era a voz de Deus que ia chamar Moisés. Ele fica com medo. Mas mesmo assim, no momento que tinha aquele medo, Moisés falou: sim, mesmo com medo, ele falou: eis-me aqui. Que mesmo assim, Moisés naquele momento, mesmo com medo, não está na aflição, deixa eu ver as horas que não está na pecado, horas que não está na algo errado. Não estou a ouvir a voz de Deus. Só que às vezes tinha orgulho, e tinha nunca sabia nem explicar, nunca falou, nunca se estou ouvindo. Tinha vezes horas que não está no bom caminho. Deus está mandando irmãos para falar: irmão, não vai para a casa de Deus, ou não vai fazer comunhão, ou não vai fazer alguma atividade que é cristão. Os que não está fazendo, não está ficando, não está fugindo. Tinha vezes Deus usa aquele irmão para trás de mau caminho, mas tinha vezes, através de nosso orgulho, não, nunca se está bem não. Mas Moisés disse, mesmo com medo, mesmo com angústia, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Que mesmo cima Moisés, a nós também nesse momento não está pronto para falar: eis-me aqui, Senhor. Senhor, está ali, nos usamos para aquele que nos precisa. Deus falou a Moisés para bem para o Egito e para falar Faraó, para libertar povos israelitas que Faraó tinha também como escravos. Moisés estava com medo e tinha uma pergunta para Deus. Claro, imagina de dentro, nascido na Tchara Fazenda, uns anos que não está frente de ter tio ainda para evoluir, agora para ver assim para Deus: olha, fala com Ulisses para fazer isso, faz aquilo. Ele fala: olha, a mim para mais chegar no Ulisses. É complicado, ok? Então naquele momento, Moisés canta Deus, tal que ele desafiou lá, Moisés fica com muita pergunta para Deus. Primeiro, fala: Deus, a mim como pessoa importante. Então, para morrer que Faraó estou vendo. Morrer que está chegando a Faraó, eu estou vendo se me quer ninguém, Deus. Os israelitas acreditaram que Deus enviou para libertar-se. Será que se acredita próprio em mim? Um simples Moisés, Deus mandou para vários gatos israelitas. Impossível. Moisés que esperava que tal cena acontecesse, mas Deus falou: que eu tenho medo, pois está bom. Moisés confia em Deus e faz aquilo que Deus pede, mesmo com medo. Irmãos, tem um momento de vida que nunca deixa de medo. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é que tem um momento que falou: hoje, Deus que está passando por aflição, Deus que está passando por angústia. Mas Deus falou: Deus está passando por tudo que ele é. Mas Deus está vence para morrer, mim vence o mundo. Deus só consegue alcançar os objetivos, Deus só consegue superar todo o obstáculo para morrer. Mim está de mãos dadas com Deus. Que ele
que coisas que Deus deixa bem claro para nós. Nosso Deus sempre foi Deus de promessa. Nunca se promessa que está falha para nós. Amém? Não tem alguns pontos para não me pegar. Primeiro ponto está falando, quem que me para falar não quando Deus falou sim? Quem me para falar não? Parece que Deus falou sim. Acho que no dia de noite, parece que Deus falou sim. Mas o diabo obedece. O diabo obedece a palavra de Deus. Gosta de se diabo que vai mexer o que Deus falou não, que eu estou falando, está bem. Primeiro de pedir autorização. Quando Deus chama Moisés de sacerdote, Moisés tenta resistir a voz de Deus. Deus salva Moisés de morte, para Moisés sabia que tinha um propósito com ele, que era libertar os israelitas. Os israelitas eram escravizados e precisavam de um salvador. Que houvesse Deus se livrando de morte, se livrando de alguns algo, de droga, de prostituição, de algumas coisas que não passam na nossa vida, para morrer Deus mesmo tem. Às vezes que alguém está ser liberto de tal coisa, horas que está cheio de tornar a entrar naquela coisa, como eu falo. A minha se liberta, mas a minha que se estou a propósito sem aquela coisa lá. Está cá, que vai entrar naquela coisa de novo. Mas Deus, horas que libertando de algo maligno, para morrer e tem algo bom para não fazer. Para morrer tem algo para usar nele. Se manda sempre, Deus, nos tudo que manda para esse mundo, manda com um propósito. A minha contra uma pessoa que está falando, não. A mim mesmo para esse mundo, nasci, da minha família direito, da cria, morre e já está. A mim está chamando tudo mesmo para esse mundo para não deixar um legado. Um legado grande, que horas que não morre, está falando, Senhor já morre, mano. Hoje esse filho lá, está naquele caminho direito ali para morrer esse conselho. Você está fazendo isso para morrer algo que deixa. Não tem que deixar algo de bom para conta. Sempre não tem. É por isso que hoje não estou a alguém que te bem, mas deixa algo bom para falar. Então não tem legado para não deixar. Por isso que Deus insiste a resgatar tudo que não é para um caminho mareado. Deus fala, olha, que ele é propósito que tem para bom. É por isso que nós, como cristãos, tudo que nos faz coisa errada, nos deixamos incomodar. E palavras dessa forma, pero quando nos sentimos incomodados, quer dizer que Deus está em nós. Deus que está em nós, quando nos está fazendo algo mareado, nunca se sente nada, nunca se sente remorso. Então, que Deus tem misericórdia de nós. Amém. Então, essa palavra está falando, mas clama a Deus, mas Deus ouve seus clamores. Que os povos israelitas que estavam sofrendo escravatura naquele momento, eles clamam a Deus. E Deus ouve seus clamores, por isso que Deus usa Moisés para mandar para resgatar aquele povo. Deus teve de enviar Moisés para realizar a obra de libertação. Irmãos, tem coisas que se não vem repara na Bíblia. Deus pode tirar, falar, acontece. Mas Deus sempre prefere usar um alguém. Deus sempre prepara um alguém para mandar. Deus, horas que não vem hoje, Bíblia inteira. Quase tudo que acontece, Deus pode fazer a sua lei, isso aconteceu. Uma hora fazer o mundo, ele pode falar a sua palavra, aconteceu. Mas sempre está buscando alguém que não está falando, aquele alguém dentro do pecado, aquele alguém cheio disso, cheio daquilo, mas Deus só busca aquele alguém, prepara aquele alguém, usa aquele alguém. Horas que não vem analisa isso, mostra uma glória de Deus assim, deve ser muito mais grande. Como olha, se Deus chega a falar, acontece, tu está falando, tem um poder para fazer isso. Mas que apanham alguém que se lança lá na lama, que bem usa. O amor de Deus é grande, já? Deus é. Nunca tem como explicar. Imagina o pai, alguém que se lá no pecado, lá na droga, lá na prostituição, bem usa, para salvar outras pessoas. Imagina o pai, alguém que não tem nada, que é pobre, que tem riqueza. Vai salvar alguém que até pode ter melhores condições do que ele financeiramente. Imagina isso. Deus, quando dá-se palavra, voz de Deus não te obedece ou não crê ou nunca crê. Voz de Deus é mais grande que nós vozes. É mais grande do que voz de inimigo. Amém? Quando Deus chama, nunca te consegue resistir esse voz. Mesmo com medo, dúvida e sem saber o que está esperando naquele lugar que Deus está mandando, Deus te promete estar conosco na viagem que está enviando. Deus sempre está conosco. Qualquer lugar que Deus desafiar com bem irmão José. Qualquer lugar que vai que fala com palavras, que me tem dom como palavras, Deus se socorreu. Mesmo que fica com medo, Deus sabe que você vai ter que olhar Deus. Mas Deus se socorreu, Ele te acompanhou.
Irmã Vanusa, é mesmo no desafio. Na área que nunca está uma área desafiadora, como é trabalho com o povo, Deus sempre complicado. Mas Deus está dando boa, está dando força. Irmãos, nós igreja, às vezes não fica com, às vezes não sei se é medo ou nunca sei o que você fazer, para não fazer evangelismo, para não fazer isso. Às vezes não estou olhando assim anunciar, não estou falando, e para um eu para acabei. Mas quando no bem Deus está usando, nunca sei se algum vez de nós passa por aquele desafio que ele vê também lá no alguém. Então, alguém você também se palavra, também o princípio da forma, mas mentira. A palavra está saindo de forma espontânea. Para amor de Deus, sempre está conosco. Então, lembra que a primeira vez que começa a fazer evangelismo humanitário, agora se pensei eu do pastor, então ficava tipo, 100% da fala, 20% da fala. Mas eu tive que me falar, deixa eu me livre. Deus, horas que eu usa, não tem nada que não está fazendo. E horas que eu usar, não deixa eu uma sabe. Deus, horas que está fazendo esse trabalho, nunca tem como explicar o amor de Deus. Por mais não explica, por mais não compara, claro, é grande demais. O amor de Deus é maior do que tudo que existe nesse mundo para não comparar com ele. Amém? Eu tenho uma pergunta assim que está falando. Para amor que Moisés, cachinte apto para enfrentar Faraó e liberta os israelitas do Egito. Para amor que Moisés, se está sentindo naquele momento também é apto para isso. Nós queremos alguma opinião sobre isso? Para amor que Moisés sentiu também é apto quando Deus chamou ele e falou: Deus, a mim quem é Deus? Para amor que sente assim, para amor que nunca te sente apto quando Deus chamou. Algum alguém que falou alguma coisa? Não, então é para aquele caminho. E Gálatas 5:13 está falando, não se chamar de liberdade, né? Para nunca usar nossa liberdade para satisfazer nossos desejos de carne. Quer dizer, Moisés, ao invés de usar a liberdade que Deus para aquele que usa, ele meio aprisiona a nossa cabeça, não tem essa tendência. E nós mesmo não aprisiona a nossa cabeça, porque nós nunca é capaz. Estás a ver? Yeah. Para aquele que é carne, no desejo carnal, não está livre para o fazer. Então é complicado. Então Moisés também, quer dizer, é aprisiona ele mesmo. Yeah. E passar na sua cabeça, certificar a incompetência. Exatamente. Olha, é complicado. O flow é interessante também que interpreta, né? Canto um flow que é bom que não fica com a mente. Canto um flow a ti, diabo da pedi de Deus autorização. Para mostrar nos Deus é indiano. E tudo autoridade. Ele tem tudo autoridade. O diabo da pedi. É interessante. Diabo da pedi. Canto ele credentava Jó. E pedi autorização. Para fazer o jogo que ele quer. Só já não é Deus que não tem que está lá, o Deus que te diabo te pediu autorização. Credo, nosso Deus é grande. Imagina que é Deus. Amém. Exatamente. Nosso Deus tem tudo. Essa é a dimensão de Deus que não tem. Isso é. Credo. Que tem como explica? É grande demais. Nossa segunda pergunta está falando: para onde que não acha, como cristão, não está sempre imerso na falta de vontade de assumir tarefa que está esperando? Para onde que nós, como cristão, não está sempre imerso, ou seja, dentro de falta de vontade para fazer ou para cumprir a tarefa que Deus está mandando. Deus está dando aquela tarefa, mas como cristão, a mim sabe fazer isso? Será que me é capaz? Se meu irmão Tozinho falou, se meu Moisés Cabra falou naquele momento, a mim, deixa eu ver se não tem uma habilidade, não tem uma competência, no momento que não desafiar, quando usa aquela competência, aquela habilidade, a mim, que é capaz. Tipo que nossa qualidade, alguma hora de gente bodona, mas tem uma hora que não gente mas incapaz. Mas Deus sempre está falando, horas que nos está com nós é capaz de tudo. Horas que nós estamos junto com Deus, nós é capaz de mover o mundo. É por isso que não temos hoje a história de muitos cristãos, muitos irmãos que vêm no passado, que deixam um bom legado. Não está falando, começa a ler de nada, mas ele deixa uma coisa importante que tem hoje não está fácil. Não está falando, uau, para modo quando Deus trouxe de cativeiraço, horas que Deus trouxe de cativeiraço, que libertou de lá.
é coisas grandes que tem para boa. Que tem ninguém que Deus se atrai de um lugar de que tiver de algo mariado, que quer alguém que se deixa algo. Então, um irmão, ligue sempre, não te lembra dele. Que acho que alguns de nós conhecem, Zé Carlos, que gosta lá no Brasil. Olha se te lembra Zé Carlos, que não é história de Zé Carlos, que não é aqui, Zé Carlos não torna. Não te falou, amor de Deus. Que tu consegue explicar? Que até como? Não convive junto, me conheceram há muito tempo antes de que ela não convive junto na igreja. Eu torno alguém que eu que sabe, ele está falando, só não está ficando. Jovem, Deus está usa aquele jovem. Hoje eu saí do Brasil para a glória de Deus. Quando hoje Deus se transforma. E antes de eu ir para ele, que fosse um bom trabalho na tenda junto com o Senhor Honório. Para modo ele, Honório também foi cimentor. Então, hoje em dia não tem alguém que esteve junto conosco, que não tem como pegar, mas Deus se transforma. Mas Deus está fazendo algo grande na vida de pessoas, quando pessoas deixam de ser usadas para Deus. No segundo ponto, Deus usa a natureza por vezes para falar com esse povo. Deus, por vezes, usa a natureza para falar com o povo. Deus pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, para transmitir mensagem. Deus pode usar qualquer coisa. Não estava a pegar. Na Bíblia não está há muito tempo que Deus usa natureza, que Deus usa pessoa. Deus sempre usa. Se não for, é por ele diretamente. Mas sempre ele usa outra forma. E ensina, nós como Moisés, Deus usa aquela sarça ardente. Imagina a sarça, está pegando lume, mas o lume que está consumindo. Então Moisés fica impressionado. Uau, ele é algo anormal. Que ele é algo com intensidade toda sempre. Então que ele só pode ser um poder que nunca se explica, um poder maior, que só pode ser o poder de Deus. Então no caso de Moisés, Deus fala com ele através daquele fogo na sarça ardente que estava a ser consumido. E a tarefa de Moisés era responder a ordem de Deus e fazer aquilo que Deus pede, que regresse a Egito e exige a libertação de israelitas de escravidão. Moisés duvidava que ele tinha sucesso, mas ele levanta muita objeção para Deus. Para cada uma objeção que Moisés levanta, Deus dá garantia até realiza mais milagres que aumenta a fé de Moisés. Irmãos, quando ele tem objeção, quando ele se chateado, quando ele tem desculpa, Deus está dando garantia. É por isso que não estava de olho. Gosto de tem aquela história que está falando de irmãos, nunca se lembra, história direito que está falando, me pede para Deus, acho que é para manche orbádio, crer, mojar, para manche usar mojar, para Deus dar uma prova. Deus tudo que não quer fazer algo, que não pede prova. Deus será no prova. Se não quer fazer milagre, não alguém que será milagre. Vamos por culpa. Deus está fazendo. Para amor de Deus de nós, e com Deus de dúvida. Deus quando quer fazer algo, ele terá certeza nele que está mandando. Quando não ouve a voz de Deus, nunca te confunde nunca com a voz de inimigo. Que eu vejo, não estou mandando fazer, não estou falando, será que é Deus? Mas horas que coisa de Deus, nunca te fica com dúvida. Quando algo é Deus que mandar, nunca te fica com aquele remorso, não está bem? Não pode sentir com medo, mas não pode que consiga. Mas nunca te fica com aquele medo. Hoje assim faz, tem coisas mariadas. Como Deus que está mandando fazer nada que no fim o resultado seja negativo. Deus que está mandando fazer nada que no fim também fica incomodado com Deus. Não, o que é que Deus mandando fazer? Sempre, por incrível que pareça, não é nosso, não fica mais perto de Deus. Todo desafio que Deus dá é que aumenta-se glória, é que para fazer Deus ser mais grande. Mas na realidade, nós que não paramos bem observa. Tudo obra que Deus mandando fazer. Nós mesmo que está sentindo mais grande na presença de Deus. Nós mesmo que está crescendo na caminhada com Deus. Então sempre Deus está usando obra para fazer estar mais perto dele, para fazer crescer na caminhada. Não para Deus crescer, para Deus que até pode crescer mais. Deus é maior do que tudo. Amém? Só quando usa canto com fletir natureza, Deus só usa para tomar atenção. Naturalmente, me vem logo Covid-19 na cabeça. Vem logo Covid-19 na cabeça. Para não se continua aquele mesmo. Covid-19, a mim fica da frente do escrever na Facebook. Olha, às vezes, depois de Covid-19, usa da bombaça, tudo ali está passando a ser diferente. Para quem me bloco? Se calhar está mais pior. Deus usa a natureza ali, sim, usa papel para o nosso, mas sim, menos está lá, olha bem.
sou mesmo bem. É interessante ver no instinto, me lembra de logo da Covid-19, mas ainda não sabe ainda. Não sabe Estou a dizer, pega Covid, pega. Não sabe canear. Sou Vicente. Sim, que se Canto quando disse que ele tem pensado no São Vicente. A mim logo pensa Sodoma e Gomorra. Vamos ver quem pensa isso. Vamos ver se não vem de olho, São Vicente sempre tem um guerra com praia que cada cá. Esse cristão na topo, ele aqui, movimento gay praticamente começa, ele tudo usa é tão liberal, é carnaval, é isso, mesmo no momento de Covid, senhora para, é guerra para as coisas de carnaval. Quando disse que ele coisa, será que é com chicotada que Deus dirá? Muito bem, até pensando, eu até pensando em fazer algo, um vídeo, tipo, ele, vamos ficar quieto. Vamos ver que ele coisa e diga logo que não, Sodoma e Gomorra. Lembrando logo, Deus sempre tem a chicotada, mas nós, por incrível que pareça, ser humano, se a chicotada passa, esquece tudo. Mas agora se ele também torna mesmo a chicotada, alguém não torna virada. Direito, o Tati está por versículos de Deus, no hora no isso, se a chicotada passa, tudo já passa. Nós é sempre assim. Desde a antiguidade, sempre não continua aquele meio. Outra pergunta que não tem ele está falando, como pode cristão aceita chamamento de Deus sem dúvida? Modo que um cristão pode aceitar chamamento de Deus sem dúvida. Que ele, a única forma de não responder chamado de Deus sem dúvida, estando perto de Deus. Conectado. Que tem muita forma. A minha sincerologia de Deus é o que vai chamar Deus. A mim, se não está ele, mas está focado a Maria de Deus, porque você chama próprio. Mas se está perto de Deus, com certeza que aquele dúvida lá, ele transforma em certeza. Nunca tem aquele dúvida lá, está na mão também. Já nunca estava para não vir para você fez bem aqui, está falando, está ali Deus, e que hora? Já te chega a perguntar a hora. Que outro está perguntando, mora que pode um cristão ser disposto a sua tarefa de regresso a um lugar para onde nunca imaginava que ia voltar. Imagina você em um lugar que nunca imagina quando torna a voltar aquele lugar, Deus pode. Torna a volta aquele lugar para ele que me deu. Gosto de não ter memória de alguns, de alguém, por exemplo, que viaja para lá buscar vida melhor, mas acaba tornando regresso, acaba tornando volta, como Deus que nos ali. Tem gente que estava aqui mesmo, fica ali, que torna regresso. Para morrer sempre o que Deus tem algo para nós naquele lugar. Ele torna a fazer forma de não volta para aquele lugar, volta para casa, volta para a essência. Para morrer Deus tem lugar que crê usando. Deus quando ele crê usando, ele tem de determinar aquele lugar que crê usando, ele tem de determinar aquela tarefa que crê para não fazer. Sempre que nós fazemos uma tarefa que é contrário daquilo que Deus tem para nós, não está sentindo incomodar. Por isso que às vezes não está sendo o teu trabalho. Não está falando, não, você está larga, não está se sentindo sábio. Não está sendo o teu coisas, na tua vida que não está sentindo incomodar, não está se sentindo direito. Mas horas que tarefa é ligada a Deus, sempre que não chega a casa, não está sentindo vontade, torna a volta amanhã. Sempre está falando, amanhã que retorna bem para aquele trabalho, amanhã que retorna bem para aquele lugar. Como olha, você está fazendo transformação de vida naquele lugar. Você está deixando um bom exemplo naquele lugar. Como olha, Deus sempre te usa forma de levar para o lugar que crê, para não trabalhar lá. Terceiro ponto está falando, Deus ainda está em ação. Ele está chamando para o ministério de libertar esse povo. A ação de Deus nunca acaba. Deixa eu ver só assim, horas que não vão ler a Bíblia, Deus fazia muito milagre, Deus fazia isso, Deus fazia aquilo. Mas irmãos, Deus é que é Deus de passado, Deus é que é Deus que fazia, Deus é Deus que está fazendo. Deus é de passado, é de presente, é de futuro, é dono de tudo e continua a fazer. Só que às vezes nós, se não cabe de falar, nós que estamos distante, não está te nome Deus está buscando para fazer. Deus está buscando quando é necessário, não quando nós não achamos de buscar não. Deus está procurando quando é átil, mas convém, não quando nós não achamos Deus tem que estar buscando não. Nós não tem que estar a passo para não chegar perto de Deus. Tal como Moisés, o cristão tem por vezes medo de obediência à ordem de Deus. Embora ordens raramente tão certo usado como flor de terror para libertar o povo escravizado. Como de Moisés, horas que não vem uma ordem bem grande, vai para a flor, que ele de terror para libertar o povo. Agora eu imagino, Moisés morre, a mim, se vai que matar a mim aqui, se vai me escravizar a mim.
Mas Deus estava com Moisés. Então por isso que desafia Moisés para bem meter-se junto com ele. Às vezes nós olhamos porque é tão grande em cima de Moisés. Moisés e Deus, ele está disposto a trabalhar com nos dúvida. E é que a rejeita cristão apenas para morrer cristão que tem fé. Se Deus passa e abandona a cristão para morrer falta de fé, ele abandona nós morros. Como a nossa fé sempre é fraca. Por isso que a palavra está falando assim, não tem fé de tamanho de grande mostarda. Acho que nós temos que ser de conhecimento de mostarda. Mas não está move montanha. Agora imagina a nossa fé. Por isso que Deus, horas que quer fazer algo, é que também Deus para nós ver como ele é, nós uma pessoa incrédula. Nós uma pessoa que para crer é complicado. Ele fez não dará tudo prova do mundo nunca está crescendo. Para morrer nós uma pessoa que sempre está ouvindo. Então, quero que algum exemplo de forma para qual fidelidade de chamamento de Deus na vida de um cristão pode levar perseguição e sofrimento. Quero que algum exemplo e forma pelo qual fidelidade e chamamento de Deus na vida de um cristão pode levar a perseguição e sofrimento. Irmãos, nós não acabamos vendo na televisão. Acho que não vem de algum país, no todo, só para morrer, alguém se ser fiel a Deus, só para morrer, alguém se dar boca da flor. A mim dá, mas Jesus, pessoas se ser matado, pessoas se ser escravizado, pessoas se ser pancadeado. Às vezes aqui não fala matar, não está falando, não, será um tiro, é morte, não está falando rápido. Mas sempre é aquela morte cruel, para quê? Para dar outro aviso para que fosse, para morrer ser um tiro, morre, outro está falando, não, um tiro. Não morre rápido, não deixa de dor. Mas sempre que a pessoa lá que é pegada, ele está fazendo forma de sofrer antes de morrer. Para poder tentar penegar Deus. Para poder fazer a pessoa passa que está crendo mais na Deus. Mas nosso Deus é grande. Nosso Deus, quando está conosco, quando nós nos buscamos de forma verdadeira, sempre está protegendo, sempre está libertando daquela perseguição e sofrimento. Porque quer dizer, não está passa porque ele faz lá, está passa sempre. Mas ele está fazendo vence, como ali cima ele vence o mundo. Então nós sabemos por vencer, se não sabe, demonstrar a escolha. Cristão tem promessa que pode encorajar a suportar a perseguição e sofrimento para ser fiel a Deus. Mas uma pergunta, se cristão tem alguma promessa que está fazendo, encoraja e suporta a perseguição e sofrimento quando é ser fiel a Deus? Não tem sempre promessa. Gosta de deixar um que está falando, mas Deus vence o mundo, Jesus vence o mundo, mas não por vence. Deus se manifestou, Deus é Deus de antiguidade, é Deus de gosto e é Deus de sempre. Deus que muda. Então ele continua a fazer milagre, ele continua a resgatar esse povo de cativeiraço. Não deve estar pronto para enfrentar a provação de morte para amor a Cristo. E provas e tentação de morte que fazem parte de nosso caminhar a cristão. Irmãos, felizmente ou infelizmente, no caminho com Deus, nós todos não está apto. Mas tem momento que não podemos falar para não negar a nossa fé. Mas tem momento que também desafiar, mas não está matando para morrer a nossa fé. Mas nós todos não está apto a ser de Deus, que é Jesus Cristo, mas sofre perseguição, mas morre na cruz, que naquele momento era a morte mais desprezada que existia, e por morre na cruz, passa por um desprezo para o povo que crê. Até ontem eu estava uma explicação que explicava que ele morre na cruz. Morre que alguém na cruz está sofrendo. Esse dor que ele chegou a estar, o fica está sofrendo. Esse que está matou direto, pode ficar prendado na cruz, vivo, está sofrendo. Morre que alguém prendado, que tem dificuldade com aspira. Respiração para entrar no pulmão. Acho que eles costumam estar, algum coisa prendado, principalmente na barra, coisa prendado lá de riba. A estada vai te incomodar com a respiração. Então, eles imaginam agora na cruz, com o prego na mão, para conseguir mandar ar para dentro do pulmão. Horas que não pode aquela história, ele está explicando, não tem entende o que Jesus passa naquele momento. E nós hoje em dia, às vezes, um espinho está frio, às vezes, horas que não te lembra daquele santo, que é um santo, que é um santo. Que aquele santo maligno, pode ver no tarão toparinho, coisa que está saindo de boca, uma palavra. Não te esquece de Deus naquele momento, para resgatar. Para morrer nós é um povo que está murmurando, nós é um povo de desculpa.
mas Deus continua Deus de sempre. Prova de tentação até a morte a fazer parte de caminhar cristão. Estevão foi o primeiro mártir de fé cristã. Atos 7 te registra a defesa de Estevão, quando ele defende pregação sobre Jesus perante Sinédrio, um órgão governativo na Israel. Sinédrio, para se não vai Job, é um órgão que está governando naquele momento na Israel, que está fazendo a justiça. Então Estevão estava perante aquele povo, perante aqueles órgãos, para defender a Jesus. Na sua defesa, conta que Jesus é cumprimento de promessa que Deus fez no Antigo Testamento através de Moisés. E que Moisés falava, mas Deus está levando outro profeta acima dele. Estevão declara que o profeta que Moisés está falando era Jesus de Nazaré. Acho que nós não conseguimos dizer que é mártir. Dizer que as pessoas lá passam para amor a Jesus. Agora não tem mais duas perguntas. Modo que não pode preparar o chamamento de Deus na nossa vida. Se não falou assim, só no todo, chamamento de Deus quando Deus cria para nós. Uma primeira forma de não se preparar para o chamamento de Deus, uma primeira forma é estar perto de Deus. Mas Deus, quando crê, é por isso que alguém também que está longe dele. Para Deus se manifestar, se puder, nunca se me explica. Por mais que tenta explicar, às vezes tem alguém que está falando, não, me está perto de Deus, Deus está te chamando para fazer aquilo. Deus pode deixar o pouco está perto dele e vai buscar aquele que está mais longe. Mas o pouco está se perto porque me ser resgatado. E me se resgata aquele que está longe dele. Então por isso que não estou hoje. Que a maior obra, horas que não vem hoje, Deus está para aquele alguém que está te meio canalha, aquele alguém que está te meio cabarinada, Deus também usa para se glória, por ser maior em que cima não está pensando. Cada que algum passo que não pode dar para ajudar outras pessoas que estão sofrendo no caminho com Deus. Tem alguém hoje em dia, se não para, não pensa hoje em dia, mais do que nunca, a pessoa passa por depressão, mais do que nunca. Antigamente, quando eu falava de depressão, eu ficava não imaginar cozinha de depressão, mas hoje em dia, quase todo mundo é depressivo. Ansiedade. Hoje em dia, quase todo mundo tem ansiedade. Ansiedade, a primeira coisa que tem no cheiro de ansiedade hoje é informação. Hoje em dia, no mundo que a informação está tchau que nunca se filtra. Qual que é verdade, qual que é mentira. Nunca se filtra. Então, você vive com tchau ansiedade. Outra alguém até está olhando notícia antes de Job, se aquela notícia é veredito, já acaba com sofre. Outro já dá ataque. Para morrer que você não consegue filtrar, que você não consegue controle. Não só no mundo hoje que não tem nenhum problema. Mas pergunta sempre lá, morre que não te ajuda outras pessoas que você sofre. Morre que não pode ajudar meu irmão, que você sofre, que você tem ansiedade, coisa que não pode tirar para fazer para ele. Às vezes, nós como cristãos, às vezes está a sua palavra, que dá mudar, mas tem momento que se não para, tem palavra que te serve. Lá foi o canto não sabe no acampamento, o psicólogo você está falando, não. Mas às vezes não te lembra na brincadeira, ou se com alguém falando, mas você está mata a cabeça, mas eu não pôr na cabeça com alguém que está falando, estava mata a cabeça, mas está mata. E contando a história de um dona que tinha sineto, todo dia sineto está para a corda, está falando, estava mata a cabeça. E vai aquele dia, a sineto, e canta também pede a sineto contra o sineto também, na caminho. A boca mata a cabeça, mas não. Sineto fala, não. Ele vai fazer a brincadeira. Segunda vez, sineto continua a fazer. Fazer terceiro, de quarto vez, e que liga, e vai X pescar mais. De quarto vez, canta o menino da Chara morto. E já tinha bons horas que matar, que morrer. E nós tínhamos mesmo falando, alguém que fez essa mata a cabeça que está mal. Mas psicólogos estão falando, só é flã, quer dizer que tem plano para aquilo. Uma hora ou outra está fazendo. Às vezes não está falando o que você está fazendo que está falando. Só que quer alguém tem se forma de mostra. Tem outro que nem está falando, mas tem como hoje. Tem como nota. E o psicólogo desafiando naquela parte. Ele falou, quando alguém você está passando por aquela fase, mas você está mal na cabeça. Mas nada para ele mais é que suficiente para fazer desistir daquela. Você chega a botar, você estava fazendo coisa direito, falou de Deus está morto, Deus está morto. Mas naquele momento para ele, Deus é canal. E para mais que o filho, e que estou ouvindo aquela parte. O psicólogo falou que aquele momento é momento de nós não vai ser apenas ouvinte, que não fala nada. No bem, não ouve tudo que usa mais. Nossa, que não abre boca, para não piu. Para morrer só no filho,
por pior imagina, mas às vezes o que vai falar, de Deus não está aqui não, mas Deus me grande, mas não está falando, me muda, mas naquele momento algo que tem nele é forte que ele que todo nada que não fala. Então me melhor não ouvir, para morrer me tem algo que cria despicha. Então deixa eu ver se horas que não tinha alguém incomodado, que não bate não, me quer fazer isso não. A mim tem alguém que chega na minha que fala, mas você pensa naquela, e cada chama fica com essa coisa para fazer. Fica incomodado, mas ele vira que chama tanto, vira fala com ele, mata, fala com ele, só outras coisas que não tem nada a ver. Quando vem na igreja, alguns cultos para comer, algumas atividades, bem que tu comi, até que fala, mano, gosto de crer. Fica também nas igrejas. E gosta que você está falando aquela coisa mais. Não está a chamar algo de muda, que sei, mas está mas algo gosta diferente. Para morrer alguém, é que tem propósito.